Você que estava com Alerta Nacional, agora você segue na programação com o Rede TV News. Boa noite para você. É isso aí, fique com a gente. Boa noite. Milton Ribeiro toma posse no Ministério da Educação e diz que as prioridades serão os ensinos básico e profissionalizante. O novo ministro afirmou que vai promover o diálogo, a valorização dos professores e a escola laica. E você vai ver também. Polícia Federal indicia ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O Rio de Janeiro vai reabrir atrações turísticas e a capital paulista desativa leitos no hospital de campanha do AMB. Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto confirma que a Covid-19 provoca trombose nos pacientes. O governo de São Paulo anunciou hoje o Placar da Testagem, uma ferramenta para ajudar no monitoramento da Covid-19. A nova ferramenta, que recebeu o nome de Placar de Testagem, reúne dados de laboratórios públicos e privados, que serão disponibilizados no Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, o SIMI, e vão servir de base para novas estratégias de enfrentamento à doença no estado. Nós temos a alegria de divulgar pela primeira vez um trabalho que foi feito colaborativo de todo o governo, mas principalmente com o protagonismo da saúde e da Secretaria de Governo, para lançar o nosso placar de testagem. Em 2 meses, nós aumentamos a nossa capacidade de testagem do estado em mais de 500%. 1,1 milhão de testes foram realizados até o final do mês de junho, até o dia 30 de junho. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que, se usada com inteligência, a testagem é uma importante ferramenta de combate à pandemia. Cada um desses testes da área pública, ele tem um CEP. Sendo positivo, ele tem um endereço. E nós usamos esse CEP para olhar a distribuição da infecção no território. A estratégia tem que ser, a partir do caso identificado, entrar com as ações de vigilância em saúde, procurar os contatos, permitir que essa pessoa que está positiva possa fazer a sua quarentena, da mesma forma que os seus contatos possam fazer quarentena. Porque é assim que nós vamos fazer com que diminua a taxa de contágio, diminua a circulação viral. O governo também divulgou um balanço dos primeiros 15 dias de fiscalização sobre o uso obrigatório da máscara no estado. Mais de 7 mil estabelecimentos foram fiscalizados, mas apenas 20 autuações foram feitas nesse período. 16 estabelecimentos e 4 pessoas que foram pegos desrespeitando a determinação. Também durante a coletiva foi anunciada a projeção de casos e óbitos da doença da primeira quinzena de julho, que ficou dentro do que era esperado pela Secretaria Estadual de Saúde. Em relação à projeção de casos no estado de São Paulo, trazemos aqui a curva que faz o fechamento da primeira quinzena de julho. Então, finalizamos a primeira quinzena de julho com uma totalização de 393.176 casos, que se encontra dentro da margem estimada. A educação complementar e cursos do ensino superior na área da saúde que precisem da presença física dos alunos serão retomados em algumas cidades de São Paulo. As instituições já preparam um retorno seguro à sala de aula. Essa unidade de um cursinho tradicional na zona leste de São Paulo se organiza para atender às regras de segurança contra o novo coronavírus. Na entrada, os estudantes terão a temperatura aferida e as mãos higienizadas. Os ambientes internos foram até reformados. Essa sala aqui, por exemplo, era mais fechada. Com a obra, ganhou 4 janelas para aumentar a ventilação. E o ar-condicionado, por enquanto, vai ficar desligado. Para a volta dos estudantes, as turmas serão divididas e as cadeiras mais espaçadas, com distância de 1,5 m entre elas. Então, a capacidade, que era de 240 estudantes, ficou para 70. Além disso, o uso de máscara será obrigatório e em cada sala vai ter um dispositivo com álcool em gel, papel toalha e sinalizações com orientações de prevenção. Na aula de orientação,
Ao vivo, os estudantes puderam ver a gente montando as salas, eles viram as janelas, ou seja, junto com a questão visual, que é importante, a orientação ela entrou agora num ritmo de diminuir as ansiedades, justamente para que o estudante perca o medo de sair de casa e vir para o cursinho. Nos corredores, os bebedouros comuns foram substituídos por torneiras para encher copinhos e garrafas individuais. As regras de higiene e prevenção foram estabelecidas pelo governo de São Paulo. No anúncio, na última segunda-feira, foi liberado o retorno da educação complementar, que inclui cursos de idiomas, artes, informática, na fase laranja com apenas 20% da capacidade de ocupação e na fase amarela com 40% dos estudantes matriculados. Nas aulas presenciais, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia, a retomada será com 35% da capacidade em regiões do estado que estiverem há 14 dias na fase amarela, como o caso da capital paulista. Matheus está ansioso para voltar à sala de aula. Ele estuda para o vestibular e não vê a hora de entrar na faculdade. Nós não vamos voltar a ter o mesmo normal de 5 meses atrás. Mas é bom a gente transformar agora a nossa visão e começar a estabelecer esse novo normal. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai desativar parte dos leitos do hospital de campanha do Anhembi. A economia para o município será de 19 milhões de reais. A partir do dia 1º de agosto, o hospital de campanha do Anhembi continuará a funcionar com menos leitos de enfermaria. Parte da estrutura será desmontada. Dos 1.800 leitos, apenas 310 continuarão funcionando, sob a administração da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que teve o contrato renovado até 31 de agosto, a um custo de 9 milhões de reais. A maior ala, que fica sob a responsabilidade do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, não terá o contrato renovado. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Bruno Covas, que participou de uma entrevista online. Segundo ele, nos últimos 10 dias, a média de ocupação dos leitos de enfermaria na cidade de São Paulo caiu, ficando abaixo dos 50%, o que ajudou na decisão. Com a estabilização da doença e com os números positivos que a cidade tem, seja de diminuição do número de casos, de diminuição do número de internações, de diminuição do número de mortes na cidade, a gente hoje tem a tranquilidade de anunciar que nós teremos uma ala do Anhembi fechada já a partir do dia 1º de agosto. Desde a inauguração do hospital de campanha do Anhembi, em abril, dos 1.800 leitos criados, só 871 leitos foram utilizados. Atualmente, 212 pacientes estão internados no hospital. Segundo o prefeito Bruno Covas, com a desativação de parte de leitos do hospital de campanha do Anhembi, o município terá uma economia de 19 milhões de reais já em agosto. Até então, para manter toda a estrutura funcionando, o gasto girava em torno de 28 milhões de reais. De acordo com a prefeitura, os equipamentos e funcionários da ala que será desativada serão aproveitados pelo Hospital de Brasilândia a partir do próximo mês. Este é o segundo hospital de campanha a ser fechado na capital paulista. No final de junho, o hospital montado no Pacaembu e que custou 23 milhões de reais, também encerrou as atividades devido à queda na ocupação de leitos. O Rio de Janeiro começa amanhã a 4ª fase de abertura da economia. Pontos turísticos e esportes coletivos na praia serão liberados, mas com restrições. A partir de amanhã, locais como o Forte de Copacabana, o Museu do Amanhã e o Teatro Municipal poderão receber visitantes, mas com apenas 1/3 da capacidade e com distanciamento de pelo menos 4 metros por pessoa. Apesar da autorização, o Pão de Açúcar, o Corcovado, o Aquário e a Roda Gigante ficarão fechados até a primeira quinzena de agosto. As piscinas dos clubes só serão destinadas à natação. Esportes coletivos nas praias estão liberados apenas de segunda a sexta-feira. O comércio de rua, que aos sábados funcionava a partir das 11, agora está liberado para abrir às 9 da manhã. Comércio aos sábados também começa mais cedo, porque aí a gente não tem problema de
muito engarrafamento em trânsito. Não é? Sábado tem menos automóveis, menos ônibus e menos passageiro dentro deles. Graças a Deus, nossas curvas continuam caindo. A prefeitura, no entanto, recuou em relação à reabertura da pré-escola e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Um decreto municipal já publicado estende o fechamento até o dia 3 de agosto. Pela primeira vez, pesquisadores brasileiros identificaram a formação de microtrombose em pacientes vivos com a Covid-19. Outros estudos haviam comprovado a ocorrência de coágulos sanguíneos em quase todos os órgãos, mas em vítimas que morreram de coronavírus. Agora não restam dúvidas. Pacientes com Covid-19 podem desenvolver trombose, que é a formação de coágulo no sangue. A ocorrência clínica provoca o entupimento de veias ou artérias e ocasiona outras doenças. São fenômenos extremamente importantes e muitas vezes graves. Estima-se que mais ou menos quase que metade dos pacientes internados em terapia intensiva com Covid tenham algum tipo de fenômeno tromboembólico, ou trombogênico ou trombótico. Desses pacientes, quase 90%, 89%, estão acometidos por embolia pulmonar. E os outros por AVC, por infarto, por outros tipos de trombose. O estudo brasileiro é coordenado por uma equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O grupo acompanhou 13 pacientes graves, todos entubados com insuficiência respiratória. Em 11 deles foi detectada trombose. É a primeira pesquisa feita com pacientes vivos. Outros estudos foram feitos com mortos por Covid-19 e não havia certeza se a trombose era provocada pela doença ou pelo tempo de internação do paciente. Os médicos usaram um microscópio especial que identificou a trombo nos pequenos vasos debaixo da língua, o que sugere que o mesmo pode ocorrer em outros órgãos. Isso aí abre uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de tratamento para esses doentes, né? Como a gente confirmou, isso é a trombose, ou seja, a gente acha que talvez o uso aí de algum remédio, algum anticoagulante nesses pacientes graves possa ter algum benefício, né? Em evitar essa trombose, por exemplo. Então, a gente está fazendo um estudo aqui nosso, já estamos conduzindo um estudo testando a heparina nesses pacientes. Para acelerar os resultados, a equipe foi convidada a unificar os dados a outros estudos internacionais. Então, são 20 pesquisadores ao longo do mundo que a gente está tentando fazer o mais rápido possível para juntar esses dados para poder mostrar se usar esse medicamento, ele realmente poderia ter um impacto na melhora principalmente da oxigenação do sangue, né? Porque se esse vasinho entope, ele é fundamental para que ocorra troca gasosa, né? Para que o oxigênio passe do ar para o vaso e consiga nutrir todos os órgãos do corpo. E olha só que iniciativa bacana. No Rio de Janeiro, pesquisadores desenvolveram um composto orgânico que impede que as partículas do novo coronavírus fiquem nas roupas. A expectativa é produzir 600 mil peças por mês, como máscaras, pijamas cirúrgicos e aventais para ajudar na proteção de profissionais da saúde. Foi neste Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Senai, em parceria com o Instituto Biomanguinhos, que pesquisadores criaram um composto orgânico que, quando aplicado em tecidos, neutraliza o novo coronavírus em 1 minuto. Primeiramente foram testados para os vírus sarampo e da cachumba. E aí dessas 9 formulações nós tivemos sucesso com 5. E aí essas 5 formulações que teve um resultado positivo para esses 2 tipos de vírus, foram testados para o Covid e uma delas foi a que teve sucesso. Primeiro, o tecido recebe um banho com a solução antiviral. Nesta esteira, ele é levado até uma estufa a 120 graus, onde passa por uma secagem. O pano já sai pronto para ser confeccionado. O processo pode parecer simples, mas representa uma grande conquista no combate às doenças virais. Quando o vírus quando entra em contato aqui no têxtil, por exemplo, na máscara, ele já vai ser automaticamente inativado. Então a pessoa ou o profissional da saúde, quando ele for retirar essa máscara, ele já não vai mais ser contaminado. O composto foi testado em 2 tipos de tecidos, o poliéster e o nylon. O próximo passo dos pesquisadores é tentar descobrir, depois de quantas lavagens, o produto continua matando o vírus de maneira eficiente.
A interação química com a superfície do material vai ser diferenciada. Isso precisa ser avaliado, né, estudado, para que, quando chegar ao consumidor final, o consumidor tenha confiança, né, e tenha a segurança que aquele material vai proteger ele desse cenário triste que a gente está passando. A equipe não revela valores, mas garante que o custo da formulação é baixo. Nesta primeira etapa, já foram confeccionados pijamas cirúrgicos, aventais e máscaras. Eles serão doados para hospitais e asilos. Passando pela parte da pandemia do Covid, a gente vai ter também toda essa tecnologia para poder combater outros tipos de vírus. E aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! Enquanto mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas durante a pandemia, outras se adaptaram e geraram mais oportunidades com a ajuda das redes sociais. A internet se tornou o melhor caminho para fazer contratações. Confira na reportagem de Tony Vendramini. Desde que se formou na faculdade de jornalismo no ano passado, Amanda Porfírio tinha planos: se mudar do Recife para São Paulo. Ela já enviava currículos pela internet, mas assim que chegou à capital paulista, foi surpreendida pela pandemia. Por meio de um grupo de busca de vagas em um aplicativo de mensagens, Amanda conseguiu uma oportunidade. Eu cliquei no link e migrei para a aba do processo de seleção e que eu fiz a minha seleção, minha entrevista, a contratação, foi tudo só em uma rede social. E foi uma experiência muito positiva. Enquanto, segundo o IBGE, mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas definitiva ou temporariamente, outras abriram oportunidades. De acordo com a Cato, que conecta empregadores e candidatos em uma plataforma digital, das empresas que estão contratando durante a pandemia, 79% usam videochamadas, 63% fazem o processo por telefone, 33% por e-mail, 7% por SMS e 2% por aplicativos de troca de mensagens. Até candidatos que estejam fisicamente em locais onde nós temos presença, nós temos optado pelas entrevistas serem via videoconferência, utilizando outras redes sociais. Isso tem se provado muito importante na nossa estratégia, pois mostra também a capacidade desse candidato utilizar a videoconferência para o seu trabalho do dia a dia. Dono de uma pet shop, Eduardo também adotou o recrutamento online. Ponto negativo que a gente vê no online é que a gente não consegue estar 100% focado na reação do candidato. Se ele está balançando a perna, se ele está gostando da empresa, se ele não está. Já na entrevista online, fica mais frio, né? Nesse novo modelo de seleção é preciso estar atento ao comportamento não só durante a entrevista, mas também na internet. Bom senso e transparência são fundamentais, já que os recrutadores analisam as redes sociais dos candidatos. Não adianta você falar que faz alguma coisa e na prática você fazer outra. Não pode expor muitas vezes a vida de uma forma geral ou coisas que não sejam interessantes. Tem sempre que se perguntar um pouquinho, né? Será que eu gostaria que a minha mãe visse isso? Se a resposta é não, é melhor você não postar. Porque assim como seus amigos e seguidores vão ver, certamente a marca vai ver também. Em Minas Gerais, a Secretaria da Saúde previa que o pico da pandemia seria registrado hoje. Com o número de infectados cada vez maior, uma das preocupações é com a superlotação nas unidades de pronto atendimento. Nesta UPA, na região oeste de Belo Horizonte, a movimentação de ambulâncias e pacientes à espera de atendimento foi grande durante todo o dia. O pai de Aline chegou aqui com sintomas da Covid-19. O meu pai estava bem até ontem. Foi de uma hora para outra. E o raio-x aqui mostrou que ele está todo
O pulmão dele já está cheio de marcas. Angustiada, ela disse que outras 2 pessoas da família testaram positivo nos últimos dias. Começou com a minha irmã, minha mãe está no Célio de Castro, entubada, como induzido, esperando porque talvez precise de hemodiálise. Quem espera notícias dos parentes também se preocupa com a falta de isolamento adequado para quem está com sintomas da Covid-19. Imagina, uma pessoa não está, coloca no meio de pessoas que podem estar. Aquela uma pessoa pode transmitir para todo mundo. As UPAs, nesse momento, elas são fonte de contaminação. Porque ali vai paciente que está com suspeita e paciente de outras doenças comuns que chega lá, tem que ficar junto, aguardando, e aí pode voltar para casa levando o vírus. Na Prefeitura de Belo Horizonte, representantes do comércio varejista se reuniram com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia e solicitaram a reabertura de forma parcial das atividades consideradas não essenciais. A proposta não foi aceita e a maioria das lojas vai permanecer fechada. Todas as vezes que há algum tipo de aglomeração, há um risco aumentado de transmissão. E dá um recado complicado para a população. Dá um recado de que, bom, está flexibilizando, está bom. Não, nós estamos com a epidemia em aceleração. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi indiciado hoje pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro também foram indiciados. O indiciamento faz parte da segunda fase da chamada Lava Jato Eleitoral de São Paulo, no inquérito que investigava doações da empreiteira Odebrecht a campanhas eleitorais. A investigação foi aberta no Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2017, a pedido da Procuradoria-Geral da República, com base em delações de executivos da construtora, que disseram ter acertado com Alckmin e repassado à sua campanha ao governo do estado valores superiores a 10 milhões de reais por meio de Caixa 2 em 2010 e 2014. Agora caberá aos promotores do Ministério Público de São Paulo decidir se vão apresentar denúncia contra o ex-governador, pedir novas diligências ou o arquivamento do caso. Pelas redes sociais, o PSDB disse que Alckmin é uma referência de correção e retidão na vida pública e que tem toda a confiança do partido. Em nota, os advogados de defesa de Geraldo Alckmin disseram que o indiciamento é precipitado e injustificável e que o ex-governador sequer foi chamado a prestar esclarecimentos. Além disso, afirmaram que Alckmin tem confiança de que a verdade prevalecerá. Nós não conseguimos contato com o ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e com o advogado de Sebastião Eduardo Alves de Castro. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação por improbidade administrativa contra o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. 2 ex-subsecretários da pasta e uma empresa também são alvos da decisão. O MP constatou irregularidades na compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a ação civil pública, houve sobrepreço na compra de 150 mil máscaras de proteção pela Secretaria de Saúde. As investigações também apontaram que os itens eram ineficientes na filtragem de partículas. O Ministério Público pediu à Justiça que não sejam feitos pagamentos à empresa investigada e que o contrato seja anulado. A defesa de Edmar Santos afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido para suspender o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O desembargador Elton Leme negou o pedido feito pela defesa do governador Wilson Witzel para barrar o andamento do impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo Witzel, a casa teria cometido irregularidades e violações de garantias fundamentais ao longo do processo. O governador é investigado por desvios na área da saúde durante a pandemia de Covid-19. Segundo o Ministério Público Federal, ele sabia da suposta fraude nos contratos. Desde o dia 8 de julho, corre o prazo de 10 sessões para que o governador apresente defesa. Depois que a comissão der o parecer e a discussão for ao plenário, os deputados votam se recebem ou não a denúncia. São necessários 36 votos, ou seja, a maioria absoluta, para afastar o Wilson Witzel do cargo. Um tribunal formado por juízes e por deputados decide pelo afastamento definitivo. A defesa do governador afirmou que está avaliando as medidas que irá tomar.
Disse ainda que tem absoluta confiança que a Alerj saberá julgar com imparcialidade a infundada acusação e será provada a inocência de Witzel. O Ministério Público Federal denunciou o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Mário Guimarães Neto. Segundo a denúncia, dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio pagaram R$6 milhões em propina ao desembargador em troca de decisões judiciais favoráveis ao setor. De acordo com as investigações, as empresas de ônibus foram beneficiadas em mais de 40 ações. Eles podem responder por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Outros empresários e a mulher de Mário Guimarães, Gláucia Iório, também foram denunciados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relatou problemas com o celular e disse que suspeita que o aparelho tenha sido hackeado. Durante a sessão do Senado, na noite de ontem, Alcolumbre disse que o telefone começou a apresentar problemas depois da votação do projeto de lei das fake news. Eu desconfio que foi em função da nossa votação aqui, da fake news. Desde aquele dia, apareceram alguns problemas. Desde sexta-feira, a minha rede do celular entra e sai, eu passei sábado e domingo sem aparelho. Quando eu transferi na segunda-feira para outro aparelho, entrou uma mensagem iPhone morto e cheio de caracteres na mensagem. Eu bloqueei de novo e tive que transferir para outro, então eu estou praticamente 4 dias, mais ou menos, com o celular avariado e estou encaminhando para a Polícia Legislativa para ver se detecta algum problema no meu celular de ordem externa. A Polícia de Minas Gerais investiga fraudes em um contrato bilionário feito pelo Estado com a empresa que administra uma penitenciária na Grande Belo Horizonte. A operação de hoje cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em 5 cidades de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Entre os alvos, endereços de luxo de agentes públicos e empresários. Foram apreendidos celulares, notebooks, computadores e pastas com diversos documentos. A investigação apura supostas irregularidades em um contrato de mais de R$2 bilhões entre o governo mineiro e uma empresa que, pela primeira vez no país, administra de forma privada um complexo penitenciário. As investigações elas indicam que o prejuízo ao Estado de Minas Gerais ele já pode ter ultrapassado os R$100 milhões. Os crimes investigados são de peculato, desvio, fraude na licitação e organização criminosa. A penitenciária de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, é considerada modelo. O contrato foi assinado em 2009, durante a gestão do agora deputado federal Aécio Neves, do PSDB. A unidade passou a receber presos 4 anos depois. A empresa GPA, Gestores Prisionais Associados, disse que ficou surpresa com a investigação e que cumpre suas obrigações de forma clara e transparente. Em nota, a assessoria de Aécio Neves disse que desconhece qualquer questionamento sobre o contrato ou gestão da penitenciária. Uma operação policial prendeu 6 pessoas em uma comunidade da zona norte de São Paulo. No local, funcionava uma espécie de tribunal do crime, onde as vítimas eram julgadas e executadas. Uma força-tarefa cumpriu 24 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. Um dos presos é conhecido como Daniel Cabeça de Cobra. De acordo com os investigadores, ele é integrante da facção criminosa PCC e líder do bando que aterrorizava a região. Só ele pode ter executado 4 pessoas julgadas no Tribunal do Crime. Segundo todas as investigações, ele que era o executor, ele que matava as pessoas, entendeu? Então, por isso, ele era o principal alvo e por causa da periculosidade dele. As vítimas já foram identificadas. Os corpos estavam enterrados em valas de cemitérios clandestinos. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e vão passar por perícia. A polícia busca agora identificar outras possíveis vítimas do grupo. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 1.296.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 639.000 pacientes estão em acompanhamento. O país acumula 76.000 mortes provocadas pelo vírus.
O presidente da Câmara dos Deputados defendeu a união entre o Congresso e o governo para aprovar a reforma tributária. Para Rodrigo Maia, as mudanças no regime tributário são fundamentais para o Brasil voltar a crescer no pós-pandemia. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional, junto com o governo federal. Né? Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro encaminhe a proposta do governo, torcer para que o Senado venha junto conosco. Aqui não é uma questão de forçar, de pressionar. A nossa pressão não é nossa, a pressão é da sociedade em relação ao parlamento, porque a sociedade precisa do governo e do parlamento soluções para que a partir do segundo semestre, mas principalmente do próximo ano, nós tenhamos as condições para o Brasil voltar a crescer, para o Brasil voltar a gerar emprego, principalmente emprego formal. E chegou a hora da previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Gabi, bem que ontem você deu a deixa, disse que hoje o calor voltaria um pouco, né? Tipo, ontem a gente estava no inverno, hoje é outono, amanhã é verão já? É quase isso, Amanda. 3 estações em 3 dias. Na mesma semana, exatamente isso. Boa noite para você, para o Mauro. Ótima noite para você aí de casa. Bom, você se lembra que a gente avisou aqui, né, sobre o alerta para mar agitado em todo o litoral sul e sudeste do Brasil. Pois bem, no Rio de Janeiro, gente, o mar ficou bastante agitado. As ondas chegaram perto aí de 3 metros, a água acabou invadindo aí toda a orla da Zona Sul, atingiu alguns quiosques, causou aí alguns estragos. Hoje cedo, funcionários da prefeitura precisaram retirar ali a areia, né? Bom, o que provocou essa agitação marítima foi a passagem de uma frente fria que também derrubou as temperaturas lá no Rio de Janeiro. Ontem foi a tarde mais fria do ano para os cariocas. Amanhã só tem alerta aí para mar agitado agora no litoral do Espírito Santo e até no litoral da Bahia. Em todo o sudeste do Brasil, o tempo fica firme, o sol aparece mais e esquenta mais durante a tarde também, viu? No Rio de Janeiro vai fazer muito sol e calor amanhã de 27 graus. Em BH ainda faz friozinho pela manhã, mínima de 14, depois esquenta, chega aos 26, mas o tempo fica um pouco encoberto por lá. Chuva fraca, leve, isolada ainda em Vitória e as temperaturas não sobem muito por lá não, tá? A máxima não passa de 24 graus. Agora em São Paulo, o sol aparece mais no decorrer dessa semana, vai ganhando força, com isso as temperaturas vão subindo mais também. Até domingo faz muito sol e calor de 26 graus, mas pela manhã e à noitinha continua aí com friozinho, mínimas de 14 e 15 graus. No sul do Brasil ainda tem alerta para temporal, chuva forte aqui, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Agora é no Nordeste que é esperado o maior volume de chuva. A chuva deve se espalhar em toda a costa leste aqui do litoral, desde o Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia. O tempo fica bastante encoberto nessa faixa. A gente vai lá para Salvador, onde já choveu bastante. A previsão é de mais chuva nos próximos dias, por isso é alto o risco de deslizamentos e alagamentos. Salvador, portanto, em atenção. E o ar seco e o sol continuam predominando com força em grande parte do Brasil. A gente vê esse amarelão aqui, continua também alerta para baixa umidade do ar, clima muito seco ainda pelo interior e as temperaturas seguem altas no centro-norte, acima de 30 graus, chegando aos 35 graus em Palmas, 36 em Cuiabá, bem diferente do sul do Brasil, onde o friozinho continua. Em Porto Alegre, mínima de 10 graus e não passa dos 16 graus. É isso, gente. Fico por aqui. Amanhã eu trago mais informações do tempo e os detalhes aí para o final de semana. Tá ótimo, sobre o nosso verão fora de época. Mesmo. Boa noite. Tchau, tchau. O governo federal publicou o decreto que proíbe as queimadas em todo o território nacional por 120 dias. A medida foi tomada para impedir o aumento dos focos de incêndio que normalmente ocorrem entre agosto e outubro. Segundo o texto, existem exceções, como a prática agrícola de populações tradicionais e indígenas, além de queimadas controladas em áreas fora da Amazônia Legal e do Pantanal. Milton Ribeiro tomou posse hoje como ministro da Educação. Ele traçou como prioridade os ensinos básico e profissionalizante. A cerimônia de posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi restrita, num gabinete do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência diretamente do Palácio da Alvorada. Desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus na semana passada, o presidente mantém o isolamento social na residência oficial e cumpre a agenda à distância. Ao tomar posse, Ribeiro citou as principais preocupações do presidente. Quando recebi o honroso convite
por parte do senhor presidente para assumir o Ministério da Educação, entre outras coisas, ele me disse: olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante, professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação. Milton Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Mackenzie, da qual faz parte do Conselho Deliberativo. Desde 2019, ele faz parte do Conselho de Ética da Presidência da República. O novo ministro citou a atual situação do ensino e se comprometeu com o respeito ao professor. Ao olhar ao passado educacional do nosso país, não se pode desmerecer que grandes educadores deram legítimas e valiosas contribuições. Não estava tudo errado, mas o que vemos como resultado hoje de políticas implementadas e que levaram ao que nós vemos nos dias de hoje na escola. Os professores são praticamente os nossos segundos pais. São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento por aquilo que nos ensinam e ficará para sempre em nossas vidas. Não é fácil a vida de professor nos dias atuais. Tentaram consertar, mas na verdade se equivocaram. Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. Ribeiro tem 62 anos, é evangélico e pastor da Igreja Presbiteriana. Apesar da influência religiosa, ele disse que vai manter o ensino laico. Tenho a formação religiosa. Meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Assim, Deus me ajude. Obrigado. Ribeiro foi o segundo escolhido por Bolsonaro depois que Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação. Antes dele, Carlos Alberto Decotelli chegou a ser nomeado, mas nem tomou posse por causa de inconsistências no currículo. A escolha de Ribeiro foi cercada por pressão das alas militar e ideológica do governo. Um dos principais desafios a serem enfrentados por Ribeiro é em relação ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que movimenta cerca de 150 bilhões de reais por ano. Pela lei, o fundo deixaria de existir no fim deste ano, mas existe uma forte movimentação no Congresso para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que o torna permanente. Desde o início das discussões, o governo tem se esquivado desse debate e não participa da construção do texto feita pelos parlamentares. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende colocar o texto em votação na próxima semana. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Embora os índices de analfabetismo medidos pelo IBGE tenham reduzido através dos anos, o país ainda tem cerca de 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade. É um número ainda assustador. Essas pessoas sofrem um verdadeiro apartheid de cidadania. Uma das maneiras de distribuição de renda reside na educação. Os reflexos do analfabetismo e da má qualidade do ensino influenciam até eleitoralmente. Alguém que não saiba ler nem escrever tem menos oportunidades de se informar e, por isso, tem mais chances de votar mal. O país ainda produz milhões dos chamados analfabetos funcionais, que são pessoas que não conseguem entender o que estão lendo. Analfabetismo é apenas um dos problemas de nossa educação.
É bom lembrar que o exercício da liberdade, educação, cidadania e economia andam juntos e são básicos para uma verdadeira democracia. Eu ouso sugerir aqui um lema para os nossos governos, um lema que não seja mera propaganda. O lema é o seguinte: educação, educação e educação. O Rede TV News termina aqui. Uma ótima noite para você. Super obrigado pela companhia. O Rede TV News está de volta amanhã. Boa noite.